E aí pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje, mergulharemos nas sombras da Idade Média, um período repleto de contrastes. Abordaremos 3 métodos de tortura extremamente cruéis utilizados na época. Preparem-se para testemunhar a face mais obscura e perturbadora desse capítulo da história. Estão prontos? Então vamos lá! A Dama de Ferro é uma das técnicas de tortura mais conhecidas e aterrorizantes da história. Também conhecida como Caveira de Ferro ou Virgem de Nuremberg, essa ferramenta cruel era usada principalmente durante o século XVI. Embora haja relatos conflitantes sobre sua origem e autenticidade, esse instrumento de brutalidade terrível permanece como um símbolo sombrio da tortura. A Dama de Ferro consiste em um sarcófago de ferro com forma humana, equipado com espinhos e pregos afiados em seu interior. A vítima era forçada a entrar na estrutura, que era fechada lentamente, espremendo e perfurando seu corpo de maneira agonizante. A pessoa presa era submetida a uma dor insuportável, com os espinhos e pregos penetrando em sua pele e órgãos vitais. Em alguns casos, a crueldade humana era tão grande que os espinhos eram posicionados de forma estratégica para evitar ferimentos fatais de imediato e assim prolongando ainda mais o sofrimento da vítima. Fora a dor física, a Dama de Ferro também causava um efeito psicológico devastador nos torturados. O medo e a angústia psicológica intensificavam-se à medida que a vítima encarava sua morte lenta e inevitável. Essa técnica de tortura era frequentemente empregada como uma forma de punição cruel, mas também como uma maneira de intimidar e controlar a população. Acredita-se que a Dama de Ferro tenha sido usada principalmente durante a Inquisição Espanhola e em outros períodos sombrios da história europeia. No entanto, é importante mencionar que existem controvérsias sobre a autenticidade de algumas dessas ferramentas de tortura históricas, incluindo a Dama de Ferro. Algumas fontes afirmam que algumas dessas peças podem ter sido fabricadas posteriormente para fins de exposição e espetáculo, e não como instrumentos reais de tortura. Independentemente da autenticidade histórica, a Dama de Ferro permanece como um símbolo perturbador e assustador das atrocidades cometidas em nome da punição e do controle. É um lembrete sombrio da crueldade que a humanidade é capaz de infligir aos seus semelhantes. A empalação é um método de tortura e execução extremamente cruel e horrível que remonta a séculos atrás. Essa prática envolve a inserção de uma estaca longa e afiada no corpo de uma pessoa, geralmente através do ânus ou da vagina, com a estaca emergindo pela região do peito ou do ombro. Essencialmente, a vítima é empalada, resultando em uma morte lenta e extremamente dolorosa. A empalação era frequentemente usada como forma de punição, terror e controle sobre a população. Era um método particularmente associado ao líder sanguinário conhecido como Vlad III, também conhecido como Vlad, o Empalador, que governou a Valáquia, atual Romênia, no século XV. Vlad ficou famoso por seu sadismo e pelo uso indiscriminado da empalação como uma ferramenta de repressão. As consequências físicas e psicológicas eram absolutamente horríveis. A vítima sofria uma dor devastadora à medida que a estaca penetrava em seu corpo. Dependendo da profundidade da empalação, órgãos internos poderiam ser perfurados e danificados, causando uma morte agonizante e prolongada. Além disso, a posição vertical da estaca permitia que a gravidade fizesse seu trabalho, prolongando o sofrimento da vítima. A empalação também tinha um efeito psicológico devastador para aqueles que testemunhavam o ato brutal. Frequentemente realizado em público como um espetáculo macabro destinado a aterrorizar e submeter as pessoas. Os corpos eram deixados em exibição, servindo como advertência e mensagem intimidadora para qualquer um que se atrevesse a desafiar o poder do torturador ou os governantes. Embora a empalação seja frequentemente associada a Vlad, o Empalador, é importante mencionar que essa prática não se limitou apenas a ele. Ela foi empregada em várias partes do mundo e ao longo da história, muitas vezes como uma forma de punição brutal em tempos de conflitos, conquistas territoriais e repressão política. Hoje em dia, a empalação é vista como uma das formas mais desumanas e horrendas de tortura e execução, e seu uso é considerado uma violação grave dos direitos humanos. Essa prática cruel é mais um lembrete sombrio de quão longe a crueldade humana pode chegar. O touro de bronze, também conhecido como touro de Falaris, é uma antiga e infame ferramenta de tortura que remonta à Grécia Antiga. Foi concebido por Perilaus, um artesão ateniense, a pedido do tirano Falaris, que governou a cidade de Agrigento, na Sicília, no século VI a.C. O touro de Falaris era uma estátua de bronze em forma de touro, o seu interior era vazio e com facilidade cabia uma pessoa adulta dentro dele. O método de tortura associado a essa terrível invenção era perturbador e cruel.
A vítima era colocada dentro do touro de bronze, que era então aquecido por fogo externo. À medida que o metal se aquecia, a pessoa dentro do touro era lentamente cozida viva. A boca da estátua tinha um mecanismo que amplificava os gritos da vítima, transformando-os em um som semelhante ao rugido de um touro, daí o nome. O propósito desse instrumento ia além da tortura física. Era uma forma de castigo que buscava aterrorizar e intimidar a população, pois o som aterrorizante que emanava da estátua durante o processo de tortura era projetado para propagar o medo entre os espectadores. Falaris acreditava que a crueldade e a demonstração de seu poder absoluto eram essenciais para manter o controle sobre seu povo. Embora a história do touro de bronze seja conhecida principalmente através de relatos antigos, sua existência real tem sido questionada. Alguns estudiosos argumentam que pode ter sido uma criação lendária ou um exagero dos relatos antigos para enfatizar a brutalidade de Falaris. No entanto, independentemente de sua autenticidade histórica, o touro de Falaris permanece como um símbolo sombrio da crueldade e da inumanidade perpetradas pela tortura. A ideia do touro de bronze e sua associação com a tortura são profundamente perturbadoras e representam todo o potencial que a humanidade tem para infligir sofrimento desumano. Essas práticas cruéis destacam a importância de proteger os direitos humanos, lutar contra a tortura e promover uma sociedade baseada na dignidade e no respeito mútuo. Galera, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado, e se você chegou até aqui, dá aquela moral se inscrevendo no canal, ativa as notificações para você receber os próximos conteúdos. Valeu galera, forte abraço!